Fala pessoal, tá começando agora mais um episódio do nosso podcast, Blow Your Mind. E eu tô aqui muito bem acompanhado da minha amiga Giovana. Hoje a gente está muito bem acompanhado. Galera, eu sou a Giovana Silva, você pode me achar lá por @GiovanaMentoria e estamos com dois convidados mega especiais. Por favor, se apresentem. Boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou a Adriele. Vim hoje bater um papo com vocês, sou psicóloga e eu sou o Luiz Gustavo, sou médico, atendo em Pindamonhangaba. Estamos aí, boa noite para todos. Super obrigada. Conta pra gente como é que a galera acha vocês no Instagram, porque eu sei que vocês postam muito conteúdo muito legal por lá. O meu é DR Luiz Gustavo Miranda. Ótimo. DR de doutor, viu, gente? Não é de briga, não. O meu é Maternidade em Palavras, @Maternidade em Palavras. Muito legal. E com esse ritmo a gente já vai para a nossa frase do dia, né, Giovana? Com esse Qual time é a frase? super especial que tá aqui hoje. A força de um time é o resultado do comprometimento de todos. É isso aí. Você pode até ir mais rápido sozinho, mas se você estiver aí, ó, com a galera, todo mundo te ajuda aí mais longe. E com essa frase, eu queria começar perguntando, né, para a Adriele, qual que é a importância, né, desse conceito de time na rotina diária de vocês, que a gente sabe, a Giovana trouxe um pouquinho antes aqui pra gente, a história de vocês, da família, dos filhos, como que tudo isso começou. Qual que é a importância desse time? Total importante, né? Super importante, porque esse conceito de time faz com que a gente não esteja em competição dentro da nossa casa, não é mesmo? Então, se um perde, todos saem perdendo. Se um ganha, todos saem ganhando. E isso a gente passa para os nossos filhos também. E eles percebem esse clima de não competição entre nós. A gente se ajuda para que todos tenham aí um bom resultado, para que todos consigam atingir as suas metas. Então, esse conceito de time é sobre todo mundo estar jogando no mesmo lado, sobre todo mundo dentro da nossa família, né, no caso, ter um objetivo em comum, que no nosso caso é o objetivo da gente estar unido, respeitando um ao outro, se ajudando para que cada um possa desenvolver o melhor que tem. Então, esse conceito de time dentro da família faz muito sentido também. É verdade, eu até costumo falar com eles, vamos lá, equipe, vamos trabalhar em equipe. Então, assim, nem sabia que vocês iam falar sobre isso, mas a gente costuma falar com os dois, com o Pedro e com a Letícia. Vamos lá, somos uma equipe. Então a gente se ajuda pra gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer. A gente vai no supermercado, vamos lá, time, vamos lá. Vocês são parceirinhos, então tem que ajudar um ao outro, né? Então Sim. Acho que tem dado certo. E eu acho que ter uma família não é tão grande, né? Mas duas crianças dá um trabalho que, meu Deus do céu, né? Mas ter mais de uma pessoa, né, pra organizar a rotina é sobre ter um time mesmo. Porque ir ao supermercado, que é uma tarefa simples quando você tá sozinho, passa a ser uma aventura, né? Sim. Com certeza. Nós vamos à praia. Eu, ele, 2 crianças e um cachorro. Tem que ter uma colaboração em time, porque senão não rola. Colaboração, uma logística, não é fácil, né? A Giovana falou disso, de ter uma criança não é fácil, imagina 2, né? E junto com a rotina diária, com todos os deveres, né? Com todos os afazeres, né? Eles são empresários. São 2 clínicas, né, que vocês administram. Sim. E, então é uma tarefa bem árdua mesmo. Sim. E eu acho que a rotina de vocês é muito complexa, né? Então acho que a gente pode dar um passinho pra trás e contar pra galera um pouquinho da história de vocês, né? Acho que da formação, do quanto vocês realmente foram trilhando um caminho diferente. Então, conta pra gente um pouquinho aí do tanto de ramos e de trabalhos que vocês têm aí, falando desse time como um todo, né? A gente começou lá em 2002, né? Que a gente estamos juntos desde 2002, então já faz um tempinho, 20 anos. Minha idade. Nos conhecemos, eu estava no primeiro ano de faculdade, estudava em Vassouras, daí transferi para Taubaté. E a Adriele fazia psicologia aqui na Universidade de Taubaté, no mesmo campus.
E daí a gente estudou a faculdade toda juntos, terminamos em 2017 juntos a faculdade. 2007, a faculdade. A faculdade. Daí, depois da faculdade, eu fui para residência de clínica, já entrei direto depois da faculdade na residência de clínica médica, aqui no hospital universitário mesmo. E normalmente a residência de clínica médica é um passo inicial para você escolher uma segunda especialidade, né? Só que eu teria que ir para São Paulo para essa segunda especialidade. Então, assim, a gente já estava pensando em casar, porque a Adriele já conseguiu trabalhar logo depois que saiu da faculdade. E ir para São Paulo era ruim. E desde o início eu fazia a residência e já trabalhava. Então, consegui me posicionar dentro de alguns hospitais que já me trazia uma perspectiva melhor futura. Então, assim, já foi pensado nisso. Então, se eu saísse para ir para São Paulo, eu perderia esse espaço que eu já tinha conquistado durante a residência. Então, 2008, 2009, eu estava na residência de clínica. Então, eu já consegui entrar no hospital da Unimed, que era um hospital concorrido, difícil de conseguir vaga lá para entrar para o médico. E estava na época no Frei Galvão em Pinda. E daí, os dois dentro da cidade, assim, hospitais bons que estavam crescendo. Então, eu não queria também desligar para ir para São Paulo para estudar. E a gente estava pensando em casar. Então, assim, daí a gente casaria e eu ia embora. Então, ficaria ruim porque ela estava trabalhando. Aí eu optei por não fazer a segunda especialização. Parei na clínica médica e acho que foi uma decisão muito acertada. Entrei no mercado de trabalho em Pinda no momento que não tinha clínico. Então, assim, peguei uma oportunidade muito boa, porque dentro da Unimed, daí consegui entrar na Unimed de Pinda como clínico geral. E daí as coisas foram acontecendo. Então, foi dando muito certo. E o clínico, ele atende, né? De criança, de 12 anos, até o idoso. Olha a exposição, então, né? No início da carreira. Antes de concluir, posso fazer uma pergunta? Ele falou, trabalhava e fazia residência. Qual é a diferença? A residência é um estágio em que você está indo em formação, né? É uma especialização dentro da medicina. Então, você se forma médico generalista quando você termina a faculdade. E daí, se você quiser fazer uma especialização, daí você tem várias, cirurgia geral, pediatria, clínica médica, são as especialidades básicas. Se eu quero fazer cirurgia plástica, eu preciso fazer cirurgia geral, depois plástica. Se eu quisesse fazer cardiologia, eu preciso de clínica médica e depois cardiologia, né? Então, a clínica médica é a primeira especialização. Então, são 2 anos em que você fica o dia todo dentro do hospital, dentro desse programa de especialização. Você tem uma bolsa, você não tem um salário, assim, você tem uma bolsa de apoio ali, mas é um salário bem abaixo, né? Entendeu? E daí ele dava plantões à noite, à noite, final de semana, né? Tá vendo? Que esforço. E uma pergunta, só pra gente não ficar, né, também tanto tempo aí no começo da sua carreira, que tem muito ainda pra contar. Mas nesse momento que você decidiu, doutor, ficar... Eu chamo o Gustavo de doctor a vida inteira, eu vou continuar aqui, hoje eu não vou conseguir. Doctor, que você conseguiu ver que tinha essa oportunidade em Pinda, né, que não existia clínico lá. Você já tinha essa visão? Já foi um insight que você teve de, aqui é uma oportunidade ou não? Foi algo que aconteceu e aí você foi descobrindo depois que... Não, eu já tinha essa intenção, porque enquanto eu estava na residência, eu já tinha aquela ideia de que eu precisava ter meu consultório. Então, no primeiro ano da residência, eu aluguei meu primeiro consultório. Minha irmã também se formou junto, então ela é fisioterapeuta, e daí a gente alugou o consultório juntos. Então, a gente já colocou, eu tinha essa ideia, preciso ter meu nome na plaquinha, né? Não tem ninguém da família médico, ninguém me conhece, então assim... Vou colocar meu nome ali na plaquinha, um dia alguém vai reconhecer, né? Entendeu? Era assim, né? Não tinha essas redes sociais. Então, você colocava o nome na plaquinha. A gente estudou qual consultório que iria alugar.
Aí começamos junto com uma pediatra e uma psiquiatra da cidade, bem reconhecidas, e aí a gente já alugou. Então, eu saí para ir para uma outra especialização, eu teria que largar tudo por mais 2 anos em São Paulo. E quando eu voltasse, eu continuaria a ser desconhecido, né? Então, eu falei, acho que não vale a pena, porque eu já tinha alguns plantões fixos em lugares bons, entendeu? Não precisava, já não fazia mais plantões assim em lugares afastados, fiz muitos em Natividade da Serra, nossa, vários lugares, né? E já estava conseguindo, assim, no 2º ano de formado, locais melhores para trabalhar. E não queria perder essa oportunidade porque eu não tinha intenção de morar em São Paulo, eu queria voltar para Pinda. E conquistar esse espaço naquela época era bem mais difícil do que hoje, entendeu? Então, assim, você tinha poucos hospitais para dar plantão, você tinha poucos plantonistas, os hospitais eram menores, então você não tinha essa facilidade de chegar, eu vou conseguir um plantão. Lá dentro de Pinda era pouca necessidade, entendeu? Então eu falei, agora eu já estou bem, por que eu vou sair daqui? Né? Eu lembro que os meus professores da residência ficaram assim, aterrorizados. Horrorizados. Como não vai os fazer meus uma colegas me inscreveram na prova de residência, lembra? Não acredito. Então, assim, eles pagaram a minha inscrição, que era uma coisa cara na época, tipo R$800 a inscrição, e eles pagaram porque eles não se conformavam de eu não fazer. E eles pagaram a minha inscrição para fazer a prova de residência no HCOR, porque eu queria cardiologia, e eles pagaram e me inscreveram. Eu falei, gente, eu não vou, e eu não fiz a prova. Gente, que pessoa intrometida! Querendo decidir. E a gente encontra muito isso na nossa vida, as pessoas, né? Sim. Forçando que você precisa seguir esse caminho. Exatamente, como se tivesse só um caminho a ser trilhado para você ter o sucesso profissional, né? Exato. Mas e a Adriele? O Gustavo contou, veio Essa trilhando foi a desde primeira parte. 2002 e onde você aí foi se encaixando também? Sim, nessa época, né, nós nos formamos no mesmo ano e eu trabalhei muitos anos em RH. Então, desde que eu me formei em 2007, final de 2007, início de 2008, eu comecei a trabalhar em RH, numa consultoria de RH, fazendo recrutamento e seleção, e fiquei muitos anos dentro dessa área. Então, foi aí que me deu a base pra gente, né? A gente estava preparando as coisas do casamento, então a organização para conseguir de fato, né, fazer as coisas acontecerem, para o casamento acontecer. Então foram 6 anos no total em RH. Trabalhei em RH até 2013, quando foi um ponto de virada da minha carreira, que foi quando eu saí da fábrica, eu pedi demissão da fábrica para... Pergunta quem ela conheceu. Quem ela conheceu? Giovana. Giovana. Ela pensa virada, mas ela levou, entendeu? Desde lá, 2012, 2011 ou 2012? Eu entrei na fábrica em 2011. Então, desde 2011 que a gente é amiga. Faz um Sim. tempinho. Sim. Entrei na fábrica para trabalhar junto com a Giovana na área de recrutamento e seleção. Fiquei lá por 2 anos. E estava muito bem lá, inclusive, não é, Gê? Assim, em termos profissionais, sim, eu era muito reconhecida, era muito querida pela equipe, pelos gestores. Era um local que eu gostei bastante de trabalhar. Trabalhava comigo, né? Mas o nosso objetivo inicial sempre foi construir a nossa família, sempre foi a gente estar unido para fazer a nossa família acontecer. Então, a escolha dele de ficar e não ir para São Paulo era para não ficar longe, respeitando o trabalho que eu tinha aqui. E daí nós casamos em 2010. E em 2013, o trabalho estava afastando muito nós dois, porque ele trabalhava muito, dava bastante plantão, e o nosso horário era enlouquecedor, porque eu tinha horário para entrar, mas eu não tinha horário para sair. E daí assim... E RH de fábrica. Nossa, isso aí é novidade para mim. Sim. Tá querendo dizer que RH não trabalha? Não, mas há alguns anos atrás... Eu sempre tive a visão que era o horário administrativo. Não. Em épocas assim específicas, onde a gente tinha picos de contratação, por exemplo, final de ano, tinha... Dia das Mães. Dia das Mães, né? Quando tinha pico de produção, a gente precisava contratar muitos funcionários temporários.
Então, assim, olha, daqui 15 dias vão começar 200 pessoas para compor a produção. E a gente tinha que correr atrás das 200 pessoas que precisavam começar. Então, era assim, era bem corrido. E daí, quando eu tava, assim, num momento muito bom da minha carreira, em 2013, eu pedi para sair. E eu pedi para sair justamente porque eu queria muito engravidar. Só que antes de pensar em engravidar, a gente precisava se reaproximar, né? Não que a gente tivesse, nossa, obrigado, quase separando, não era isso. Mas é porque realmente a gente estava muito mais voltado para o trabalho se ver do também, que né? para nós. Exatamente. E eu saí, e ele falava assim, Andriele, mas o que você vai fazer? Eu falei pra ele, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada em termos de trabalho. Eu vou parar e eu vou pensar se daqui a um ano a gente tenta engravidar ou se eu volto a procurar um outro emprego. Não foi? Foi. Eu não acreditei que ela ia pedir demissão, não. Ele ficou um pouco Eu preocupado. estava de plantão no dia que ela me ligou e falou, pedi demissão. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. É cilada. Meu Deus, não tá bem. Ele ficou... Porque ela gostava de trabalhar Eu lá. gostava muito, e ele ficou muito preocupado, assim, de como que ela não vai fazer nada. Ela vai deprimir, ela nunca ficou sem fazer nada. Né? Mas foi uma época muito boa, porque eu pude organizar os meus pensamentos, os meus sentimentos, cuidar da minha casa, cuidar do meu relacionamento. A gente viajou muito, né? Foi um ano sabático. Foi um ano sabático, tirei esse ano sabático. Em julho de 2013 eu pedi demissão. Em junho de 2014 eu descobri que estava grávida da Letícia. Então foi justamente assim um ano. E daí de 2014 até 2019 eu fui em tempo integral mãe. A Letícia nasceu em 2015, o Pedro nasceu em 2017 e eu cuidei full time deles. E cuido ainda, né? Mas assim, em 2013 foi esse ponto de virada de pedir a demissão. Depois veio a maternidade, né? 2015, 2017 veio a maternidade. E nesse caminho de maternidade, de me tornar mãe, vieram várias coisas junto, né? De repensar minha carreira totalmente. O que eu quero daqui pra frente? A única certeza que eu tinha é que eu não queria fábrica. Eu não queria mais RH, eu não queria mais trabalhar para ninguém. Eu queria trabalhar para mim. Sabe o que é engraçado, Adriele? As pessoas têm passado por aqui, a gente tem conversado, e é engraçado como todo mundo traz isso, né? O que eu não queria fazer, né? Sim, isso é muito O importante. que eu não queria fazer, né? Eu acho que a gente já falou isso aqui em algumas outras ocasiões, mas eu acho que esse é um ponto importante. Quando você descobre o que você não quer fazer, já é um caminho, já é um norte que assim, parece bobagem, mas eu acho que muda mesmo o jeito de pensar sobre as coisas, de não topar mais qualquer coisa. Né? E então, acho que sabe o que é o mais importante quando você descobre o que você não quer fazer? Você não deixa ninguém se intrometer. Acho que de novo a gente volta, né, naquele como assim as pessoas estão se intrometendo? Porque as pessoas se intrometem o tempo inteiro, né? Eu lembro que quando a Adri foi sair, algumas pessoas para ela, o quê? Você vai deixar sua carreira? Como se assim, não tem como nunca mais na vida você retomar se você tiver aquela decisão, se você não gostar, né? Então as pessoas ficam presas porque não tem coragem de fazer e ainda tira a coragem de quem tá tentando, né? Exatamente. O pessoal encara muito como a última chance da vida, né? Parece assim que, nossa, vai sair, vai acabar tudo. Parece que, vou ter que pedir esmola na rua. Não sei, vou passar fome, realmente é assustador, né? Você sair desse ramo corporativo, realmente assusta. Mas na hora que você vê o mundo aqui fora... Acho que sair da zona de conforto como um todo, né? A indústria te dá um conforto. Mas eu acho que é legal a gente voltar para linkar a história do Gustavo agora, depois a gente volta para a sua, porque a Adri também fez de uma forma muito intencional para que o Gustavo continuasse se desenvolvendo, né? Então, acho que a gente pode voltar na história do Gustavo, porque a vida deles vai se encaixando de uma forma muito legal, né? É um time de verdade. É um time de verdade. Não, isso é verdade, porque quando ela saiu, eu já tinha melhorado assim o número de plantões,
eu já tinha, o consultório abriu em 2018 e mais ou menos em 2013 o consultório começou a fluir, assim, a ter procura, a ter consultas. Então eu já estava numa fase que eu estava diminuindo os plantões e aumentando o consultório. Só que ainda eram poucos pacientes, então eu conseguia sair cedo do consultório e a Adriele chegava em casa às 9 da noite, às vezes. E aí eu ficava lá sem ter o que fazer, né? Então, assim, foi o momento que eu comecei a cobrar, porque eu falei, o que adianta, né? Então, eu posso dar plantão, porque já que é pra você ficar até tarde, eu vou dar plantão. Mas daí o consultório começou a dar certo, a gente começou a crescer o consultório, foi a hora que eu tive que separar da minha irmã, porque a gente atendia juntos até então, e daí eu fui para um novo local, que eu ia ter uma sala só para mim, disponível o dia todo. E aí começou essa troca. Então, assim, eu ficava no plantão, mas quanto mais eu dava plantão, mais eu ficava conhecido no plantão e mais as pessoas me procuravam no consultório. E daí foi aumentando e eu fui largando os plantões devagarzinho, entendeu? Foi o ano que, 2013 foi o ano que abriu o hospital em Pinda, então, assim, a gente saiu de um pronto atendimento, que era um hospital pequenininho, fomos para um hospital maior. Daí com UTI, eu fui dar plantão na UTI e daí começou a ter uma melhora, assim, acho que até da nossa qualidade de vida, porque a gente se organizou para estar mais junto, né? Então, conseguimos, né, passar esse 2013, 2014 até a chegada da Letícia, que daí bagunçou um pouco, né? Assim, aí você repensa, né? Mas foi um outro ponto, assim, de virada, porque quando a Letícia nasceu, a gente não sabia de nada a respeito de criação de filho, né? A gente sabia, assim, de experiências de pai, de mãe, de alguns amigos, mas vivenciar é muito diferente. E uma das coisas que a gente passou a vivenciar foi o quê? Foi aplicar vacinas na Letícia. Né? Então, logo nas primeiras consultas, a pediatra falou, olha, a partir do próximo mês, começa o calendário vacinal da Letícia. 2 meses começa, e ela falou, eu trabalhava junto com ela, né? Então ela falou, ó, você vai pegar, eu não vou nem te falar as vacinas, você vai dar as vacinas numa clínica particular, eles vão te falar quais vacinas você vai dar. E começa com 2 meses, você pode ir na clínica e começar. Daí a gente não tinha nem noção, nem entendia de vacina. Eu tinha tido aula de vacina no 4º ano da faculdade, nem lembrava mais. E é muito caro, né? E uma das coisas que ela falou foi assim, olha, eu nem vou te dar a opção de você procurar na rede pública, porque você tem a condição de pagar, é menos sofrimento para ela vai ter menos reação, vale a pena de uma maneira geral. Tem algumas vacinas que têm maior cobertura do que na rede pública. Tem vacinas que você não encontra na rede pública, que você vai ter na rede particular. Sim. E um ambiente mais calmo e tranquilo. Então, nós não vamos discutir. Ela falou desse jeito, nós não vamos discutir vacina, porque eu não vou te falar sobre vacina, que você vai fazer todos na rede particular. Caiu um mito aqui pra mim agora, porque falou assim, quando vê a Letícia, a gente não sabe. Pra mim, médico sempre sabe de criança. Imagina. Não sabe nada. Tudo que eu sabia é que eu não queria ser pediatra. Tá vendo? Caiu um mito. Não, acho que quando a Letícia nasceu, ainda tinha uma destreza boa, assim, pra dar banho, porque isso eu aprendi na faculdade. Né? Dar banho, trocar fralda, essas coisas, sabia fazer. O primeiro banho foi o que dei. Mas você sabe que ele nunca interferiu em cuidado clínico com as crianças. Não, sempre é a pediatra que orienta. É difícil, né? Dar esse step back, assim. Não me meto, não. Porque o pediatra falar, tá falado, a gente vai seguir. Legal. E aí a gente começou. E daí, em Pinda, a gente tinha uma dificuldade de vacinar a Letícia em 2015. A gente não conseguia ter acesso à vacina na clínica particular. E a gente começou a vir para Taubaté. O consultório em 2015 daí já estava assim super cheio, né? Com dificuldade de vaga e o problema do atendimento, porque a clínica que eu atendia não era minha, mas em 2013 eu já tinha comprado o meu espaço para montar uma futura clínica. Então eu já tinha comprado 2 salas num prédio comercial, falei, um dia esse vai ser meu consultório.
Ó a visão empreendedora. E uma das salas estava alugada e a outra sala a gente estava parado, assim, não conseguia alugar. Com isso eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou ter que montar alguma coisa lá na minha sala, porque tá parado mesmo, então já tô tendo esse custo. E só que você fica sempre naquela indecisão e naquele medo assim, será que eu vou contratar uma secretária só para mim? Mas eu acho que eu não preciso, vai ser custoso. E a gente ficou pensando, foi final, acho que foi do meio para o final de 2015, pensando e programando isso daí. Em 2016, a gente recebeu um feedback de uma amiga falando sobre o atendimento no consultório, e daí falou, não, agora temos que fazer essa mudança. E aí a gente começou a ingressar nessa ideia de ter o consultório. E é um processo demorado, não é simples montar um consultório. Então, assim, você tem planta, vigilância sanitária, prefeitura. Esse processo dura em torno de 8 meses para você conseguir ter a aprovação da planta para você construir. Então, assim, aí a gente entrou, começou a fazer o projeto arquitetônico, e demos início e fomos tentar descobrir como é que funciona a vacina. Fui para São Paulo conhecer geladeira de vacinas. E qual que era o objetivo? Porque como Pinda, assim, não é uma cidade tão pequena, não tinha uma clínica que pudesse nos atender, né? Então, vamos criar uma clínica e começar a atender a população de Pinda. Esse feedback que a amiga dele deu foi relacionado ao atendimento, né? Qualidade de atendimento. E essa é uma coisa que é muito importante pra gente, essa questão de você tratar o outro com respeito, com atenção, de você ser gentil com as pessoas que você atende. Então, quando ele começou a pensar em montar a própria clínica, foi para criar um espaço que tivesse a carinha dele, né, em relação, porque os pacientes voltavam, ele construiu o nome dele em cima dessa atenção que ele dá para os pacientes, em cima dessa gentileza que ele tem, dele, né? Exatamente. E daí, a ideia da clínica, ela acabou casando com isso, porque não é só sobre o atender os adultos ou os idosos, tem a criança que está nascendo naquela família. E o espaço para receber uma criança para vacinar aqui lá em Pinda, né? Que fosse um espaço acolhedor, onde a mãe se sentisse confortável, se sentisse bem, porque a gente estava passando por isso com a Letícia, né? De trazer e ser bem atendido e ser bem recebido aonde a gente trazia. E daí a gente teve ideia de levar a clínica para Pinda. Isso já era uma vontade de vocês ou foi a Letícia responsável por esse blow your mind, como a Giovana gosta de falar, despertar essa atenção para o mercado carente na visão de vocês? Foi a Letícia da vacina, não, a vacina, né? Foi a Letícia, né? Então, assim, eu ficava naquela dúvida, aquela, né, você vai criando amarras mentais, tipo assim, mas um consultório só para mim, eu acho que não vai ter necessidade, eu posso dividir uma sala, alugar uma sala. Então eu ficava naquela intenção assim, eu precisava descobrir alguma coisa que agregasse um valor ao consultório, né? Então, assim, para eu ter uma secretária, mas não depender só de mim. E daí, quando a Letícia passou por todos esses processos de vacinação, a gente tinha que vir correndo, sair do plantão, sair correndo para vir dar vacina, porque ia fechar a clínica. Falei, nossa, é um mercado que a gente precisava ter em Pinda, né? Facilitaria a minha vida se eu tivesse em Pinda uma clínica que me atendesse. Então, eu falei, é uma oportunidade, né? Então, tá dentro da minha área de conhecimento, eu tenho essa parte técnica. Fui para São Paulo fazer cursos de vacina, porque já não lembrava mais, eu acabei estudando vacina com a Letícia. E fui para São Paulo a aprender sobre vacina, fazer os cursos para poder ter a capacitação para montar a clínica. E daí a gente criou um consultório e uma sala de vacinas. Então, contratamos uma secretária, daí não era mais nenhum funcionário só, né? Uma secretária e uma técnica de enfermagem. E assim, quando a gente inaugurou a clínica foi em novembro de 2016. Que a clínica começou a funcionar, o primeiro atendimento foi em novembro de 2016, acho que foi dia 12. E em dezembro, a clínica já deu mais retorno do que se eu estivesse no meu consultório, entendeu? Então, assim, a gente teve ainda um mês de prejuízo, que foi em novembro. Em dezembro, a clínica já começou a dar um retorno
Assim, pelo menos ela pagava a conta. E aquele medo que eu tinha, tipo, de sair de uma sala e ir para um outro, só de organização de agenda e atendimento, o custo de consultório, o custo de secretária já se pagou. Entendeu? A gente que empreende, assim, esse medo, né, de dar um passo, contrato mais uma pessoa, trago. É sempre difícil, né, a gente tomar essa decisão, né, porque tem a decisão do nosso lado, mas também tem a pessoa que você envolve, né? Então, eu acho que é esse cuidado também de... Essa preocupação, de não e sair o fazendo quanto qualquer... né? A vantagem que eu tinha é que recrutamento e seleção, eu tinha facilidade, né? A Adriele fazia. Eu lembro da Adriele, amiga, eu tô aqui selecionando o currículo, eu não faço isso há anos. Eu lembro como se fosse hoje. E acho que o mais gostoso disso é eu ter acompanhado tudo, né? Com certeza, desde 2011. Eu lembro de 2016, vocês falando da clínica, né? Me contando do projeto. Mas para mim é muito claro o quanto que todas as decisões que vocês tomaram foi com todo esse cuidado de envolver a família, né? Esse cuidado de eu vou dar mais um passo, mas não vou onerar a minha família, seja, né? Antes de vocês terem filhos ou até agora com as crianças. Então acho que o quanto que a família vem como um centro, né? Da tomada de decisão de vocês mesmo, né? Sim, com certeza. E o Pedro chegou em fevereiro de 2017, né? 17, A gente tinha acabado. 16 foi a nascimento da clínica. E primeira vacina foi eu que apliquei. Foi. Que legal. Exatamente. Que sangue frio, né? Que coração gelado desse pai. Né? Com 5 dias de nascimento, né? Foi. 5 dias. Vai, gente. Ele tomou a primeira vacina lá comigo. Que pois demais. E daí, assim, era uma coisa que o Gustavo sempre falava, né? A gente sabia que a gente queria mais um filho, né? E ele sempre falava, quando chegar o segundo, as vacinas já vão ser na nossa clínica, a gente já vai ter a clínica. A gente não imaginou que fosse ser tão rápido, né? Mas acabou que quando o Pedro nasceu, realmente a clínica já estava funcionando. Voltamos! Opa! Vamos dando. A gente deu uma acelerada aí nos anos, né? Clínica rodando, crianças em casa. E aí? Que chegou a 19, deu um comichãozinho? Sim. Em 2019 aconteceu que eu descobri a psicologia positiva. Né? Foi muito por acaso. Assim, mexendo na internet, eu vi uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul em psicologia positiva. E eu falei, Gustavo, nossa, eu acho que isso tem muito a ver comigo. Eu acho que isso tem muito a ver com coisas que eu acredito. Vem aqui para você ver o currículo dessa pós. E daí a gente conversou, me inscrevi na pós, comecei a fazer a pós em psicologia positiva. E assim, eu vi, você me conhece, né? Já há quantos anos você me falava, vai pra clínica, começa a fazer atendimento clínico. O Gustavo, desde o primeiro dia que eu me formei. Ele fala cara dela, né? Clínica sempre... E de novo, né? Aquela impostora falando, não vai. E daí... mas assim, eu tinha muita resistência realmente de ir pra clínica, porque eu acho que ainda não tinha encontrado dentro da psicologia algo que casasse com a minha visão. E na psicologia positiva eu encontrei uma possibilidade não só de trabalhar com doença mental, mas de trabalhar com a possibilidade de promoção de saúde mental, com promoção de bem-estar. E aquilo, assim, me fez ficar muito apaixonada pelo tema. E daí eu pensei, bem, se eu tenho a intenção de trabalhar com psicologia clínica, faz aí já 6 anos que eu tô fora do mercado de trabalho, eu preciso aparecer de alguma forma, porque quem que vai marcar a consulta comigo? Quem que vai se interessar em ter a Adriele como psicóloga? E daí me veio a ideia, num dia qualquer, cuidando das crianças, peguei meu caderninho, vocês viram que eu sou apegada no caderninho, peguei meu caderninho e anotei lá, maternidade em palavras. E por que esse nome? Porque eu gosto de escrever, porque eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre li muito, eu sempre escrevi. E daí eu pensei, eu vou criar um Instagram e eu vou dividir coisas a respeito da maternidade e coisas que eu tenho aprendido sobre psicologia positiva.
Mas a vida é muito maravilhosa e vai surpreendendo a gente. E criar filho não é fácil, gente. Tem todos os desafios de desenvolvimento, de fase de desenvolvimento, de birras, de comportamentos desafiadores. Então, em paralelo, após de psicologia positiva, eu comecei a estudar temas relacionados à educação positiva. Disciplina positiva, comunicação não violenta, parentalidade consciente. E daí eu vi uma possibilidade de juntar os dois temas. Então, eu comecei a aparecer nas redes sociais, que até então eu não costumava aparecer muito, eu nunca fui muito de postar, de dividir minha vida. E daí criei esse Instagram, comecei a dividir todos os dias, eu postava um texto novo, escrevia, todos os dias aparecendo lá. E daí em 2020, já estava quase terminando a pós, a gente ia abrir a clínica de Taubaté, e eu montei uma sala para fazer meus atendimentos em Taubaté e toda aquela coisa assim, não, agora já tenho aqui pessoas que me conhecem, pelo menos aqui na região já fiquei mais conhecida e vou divulgar que o meu consultório vai estar aberto a partir de março. Montei a minha sala linda e maravilhosa e começou a pandemia. Pra dizer que nem tudo que você planeja sai do jeito que você quer, né? Na verdade, 95% das coisas que você planeja não sai do jeito que você quer. E Dri, voltando um pouquinho, né, nesse seu momento que você criou a sua plaquinha digital, né? Diferente do Doctor que fez a plaquinha lá no consultório lá atrás, vocês dois têm essa capacidade de ir se desafiando, lógico que não saindo de perto da profissão que vocês tiveram, né, de formação, mas de se desafiando de encontrar formas de fazer o que vocês fazem, né, exercendo a medicina ou como psicóloga, de uma forma diferente, né? Quando você começou a utilizar o Instagram, né, pensando, né, nessa sua janela, nessa sua vitrine, na verdade, como psicólogo, já foi intencional ou não? Naquele primeiro momento foi muito mais para você escrever seus textos, né? Você procurou saber sobre o Instagram, porque naquela, acho que 19 ainda tinha mais muito... Facebook, eu acho. Era mais Facebook. Foi intencional, né? Tanto que eu criei a página no Facebook, mas desde o início eu me dediquei mais ao Instagram. E naquela época já eu procurei alguns cursos de Instagram para fazer, procurei coisas que pudessem fazer eu aparecer mais, atingir o público específico que eu queria. Então eu não tinha produto nenhum, mas eu fazia alguns posts patrocinados só para ter alcance, só para falar com as mães de determinada idade. Então assim, foi um trabalho muito de formiguinha, porque eu não entendia nada disso, eu não tenho facilidade nenhuma para trabalhar com o digital. Mas eu fiz sim cursos voltados para marketing digital, para conseguir cursos básicos, né? Mas assim, que me ajudaram a começar a caminhar. E lá no começo, no finalzinho de 2019, teve um texto meu que viralizou no Facebook, que teve assim mais de 1 milhão de compartilhamentos. Então, deu assim um super up na página, que sabe? legal. Era sobre o quê? Mãe chata. O nome do texto era Mãe Chata. Na hora que eu vi, eu falei assim... Copyright certo. Pois é. E esse texto, toda vez que eu reposto, ele sim, super tem muito compartilhamento, ele super, né, gera muita identificação, né? Então, embora tanto o Instagram quanto o Facebook, ele não seja assim, não sejam páginas assim, com um número enorme de seguidores, tem bastante engajamento, o pessoal que está lá está há muito tempo, tem um vínculo muito legal. Então, foi intencional, porque a minha intenção era depois, mais para frente, depois de uns meses, ter algo a oferecer. Né? Me oferecer enquanto psicóloga, ou oferecer algum curso. A criação de um produto, né? Sim, sim. Legal. Que legal, sensacional. E aí veio a pandemia. E daí veio a pandemia e eu me formei na Unital, né, em 2007, e você também se formou lá, né, Gi? E a nossa formação, ela é muito tradicional, né, um caminho muito assim quadrado. Olha, isso você deve fazer, isso você não deve. Dentro da psicologia, 1 milhão de regras, todo um cuidado em relação à ética do trabalho, nada pode fazer, tenha cuidado com tudo. E assim, pensar em atender online era uma coisa que jamais passaria pela minha cabeça.
porque precisava estar cara a cara, porque senão isso prejudicaria o vínculo, o processo terapêutico não seria o mesmo, porque eu aprendi desse jeito, né? E fazia muitos anos que eu não trabalhava com isso. E daí começou a pandemia, não pude começar os atendimentos presenciais e todo mundo começou a atender online. E daí eu falei, ou eu faço isso agora ou não vou fazer isso nunca. E por que não? Fui lá, me cadastrei, fiz tudo o que precisava fazer para estar assim, ok, o atendimento online. Já estava com o meu CRP ativo, tudo certinho para começar os atendimentos. E daí eu comecei a divulgar. Gente, estou atendendo. Estou fazendo atendimentos online. Isso 2020. Sim. Que sensacional. Pensa, desde 2011. Você antes, né, Gustavo? Mas eu desde 2011 falando, é sua cara fazer isso, vai. E o quanto que a gente fica colocando empecilho, né? Fica com o medo de realmente dar a cara a tapa. A Adriele sempre estudou demais, o Gustavo também. Né? A Adri sempre se dedicou demais, né? Então, para ela fazer algo é porque ela estava 300% pronta. Com certeza. Sim, com certeza. Eu que acompanhei é assim mesmo. Eu sempre fui muito CDF, muito, muito estudiosa, porque é um prazer para mim, e não só isso. É uma das minhas forças o amor ao aprendizado, né? E reconhecer isso, identificar como uma força, eu entendo o porquê desse querer se preparar, porque não é só uma insegurança, é o prazer da preparação, é o gosto por ter a informação, por saber mais, por me aprofundar mais, né? E daí, enfim, 2020 foi um ano muito difícil para o Gustavo no hospital, mas foi um ano muito especial para mim em termos profissionais, porque teve bastante atendimento. Lancei a jornada do autoconhecimento, então fiz um produto digital, fiz 2 inclusive, né? Foi a jornada e foi depois no final do ano mais na rede. Então, assim, do nada, né? Fazia 1 ano que eu tava com a página e assim, tinha procura. O Gustavo falava, você acha que você vai começar a divulgar e você vai ter paciente logo? É um caminho de formiguinha. E hoje ele fala assim, nossa, é inacreditável o tanto de paciente, é inacreditável porque... o alcance da internet ele é muito impressionante. Hoje, os meus pacientes, olha, eu tenho assim, 2 pacientes de Pinda, 2 de Taubaté. Todos os outros são de fora. Tem paciente do Sul, tem paciente do Nordeste, tem paciente nos Estados Unidos, tem paciente na Europa. Então, é um alcance que é impressionante. É muito fronteiras, né? É, A comunicação porque... digital mesmo, ele te leva a lugares que você não imagina, né? Sim, e o mais lindo disso é que a gente vai começar cada vez mais o digital, ele nos dá poder de escolha, né? E consequentemente nos dá poder de acesso, né? Então cada vez mais as pessoas vão ter acesso a profissionais diferentes, né? É lógico que daqui a um tempo você sabe mais do que eu, a gente vai estar falando de cirurgia online, né? De robô. Então eu acho que essa possibilidade do acesso é lindo demais, eu adoro. E uma coisa que é muito, muito importante ressaltar é assim, o quanto que o nosso foco ele continua sendo a nossa família, a nossa presença, o nosso tempo em família, porque esse alcance da internet ele realmente gera muita possibilidade. Mas a minha intenção não é trabalhar loucamente, preencher todos os meus horários e estar disponível todos os dias para esses atendimentos. A minha preocupação hoje é a minha disponibilidade para os meus filhos. Então, hoje, eu atendo nos horários em que eles estão estudando e 1 vez na semana eu atendo também no período da manhã. Eu já não faço mais os atendimentos à noite, eu não atendo em outros dias da manhã e eu atendo enquanto eles estão na escola, porque a minha prioridade é eles hoje, porque eles ainda são muito pequenos. Logo isso vai mudar, logo eles não vão precisar tanto mais de mim, daí eu vou poder gerenciar melhor esses horários. Mas poder realizar o trabalho dessa forma também é muito importante e eu posso realizar isso hoje também pelo suporte que eu tenho do Gustavo. Né? Então, de fato é um time, não é cada um fazendo o que quer, na hora que quer, escolhendo por si só. Todas as nossas escolhas são pensando em nós dois e hoje muito nas crianças também, né? Do quanto que a gente vai estar presente, perto e acompanhando o desenvolvimento deles. Isso importa muito pra gente. O legal dessa conversa que a gente está tendo aqui é como a flexibilidade tem
tem sido pauta, né? Assim, da gente querer fazer mais as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, priorizar realmente o que é importante pra gente, né? Essa qualidade de vida que eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, eu falo por mim, eu quero andar de carrão, quero estar numa casa legal, mas não é mais a qualquer custo. Eu acho que essa qualidade de vida, essa priorização mesmo do que importa, acho que tá vindo muito forte mesmo. Não sei se é da nossa geração, se foi a gente que descobriu esse blow na nossa... E eu acho que o Gustavo fez isso de uma forma muito inteligente. Porque, né, eu conheço um pouco mais da história, então eu vou inferir aqui um pouquinho. O Gustavo trabalhou muito no início, né, Doctor? Então, hoje, né, foi tudo muito bem pensado, vocês pensaram junto para ter esse planejamento de agora não vai estar nesse equilíbrio, né, início de carreira, preciso fazer meu nome. Conta um pouquinho pra gente desse seu plano aí do longo prazo. Eu acho que eu sempre tive essa ideia, né, então, assim... A gente tem que aproveitar a oportunidade que está passando. Então, posso dizer, hoje ela tem essa facilidade com a internet e que realmente falei, você acha que você vai montar um consultório e vai ter paciente? Não vai, são pacientes particulares. Quando eu comecei não tinha. Então, assim, mas a internet trouxe essa facilidade que ela aproveitou. Então, foi um planejamento, então eu trabalhei muito mesmo, fazia plantões noturnos, finais de semana... E tive um auxílio muito grande, né, com meu pai, Natal, Ano Novo. Aniversários. E a gente tinha um planejamento de fazer essas conquistas crescerem, né? Então, assim, porque um dia eu não queria trabalhar mais tanto. Então, foi tudo, financeiramente, foi tudo muito bem planejado. Então, assim, foi tudo investido. A gente tinha uma consciência financeira boa, a gente podia viver numa condição muito melhor do que a gente viveu, mas a gente optou por ter uma vida mais tranquila, assim, em termos de custo, mas... E de necessidade mesmo, né? De suficiência daquilo que precisava. A gente poderia ter mais. Mas que a gente tinha o suficiente, a gente segurava para ter uma tranquilidade futura, né? Assim. Então, assim, não depender de eu ficar dando plantões loucamente para manter aquele nível de vida. Sim. Então, a gente fez vários, na verdade, assim, a gente teve esses investimentos dentro da empresa, né? Da clínica, montagem da clínica, mas a gente... Sempre teve muito investimento em mercado imobiliário, então pegamos uma fase muito boa em 2012 até 2015, depois teve uma crise, mas soubemos aproveitar esse momento e depois a clínica cresceu, então assim, na hora que um lado piorou, o outro lado estava indo bem. Sempre surfou na onda certa. Sim. Sim, sempre deu certo, entendeu? Então a gente aproveitou, eu tinha um planejamento de, tipo, aposentar que eu falo assim, aos 40 anos, aposentar que eu falo é não depender mais de trabalhar no plantão e no hospital. Tava tudo encaminhado, né, para conseguir. Até que surgiu uma nova oportunidade. Daí veio a pandemia bagunçou muito dentro do hospital, eu fico todas as manhãs no hospital. E assim, houve uma demanda absurda precisando de médico dentro do hospital. Isso foi geral, então assim, eu falava, né, a gente não conhecia o Covid, não sabia o que ia acontecer, a gente sabia que matava mais idosos e eu falei, gente, eu sou novo, estou num hospital bom, tenho todos os recursos para me proteger, tem que estar lá dentro, eu vou fazer o quê? Né? Vamos trabalhar porque estão precisando da gente. E realmente foram 2 anos, teve períodos mais tranquilos, mas teve períodos que eu morei dentro do hospital, né? Assim, parei a clínica, a gente abriu a clínica de Taubaté bem no dia que ia inaugurar, fechou tudo. Então a clínica de Taubaté ficou fechada por um período. A de Pinda eu fiquei meses sem atender, né, no consultório, porque não tinha médico para dar plantão, então acabou que eu fiquei
de plantão na enfermaria, na UTI. Todos os dias. A gente tem 20 leitos de enfermaria de clínica, viraram 50, porque tomou todo o hospital, então assim, virou Covid, e a gente dava plantão até de noite, né? E criava UTI, precisava de vaga de UTI, montava uma UTI nova, e quando chegou em 2021, daí fui convidado para ser diretor do hospital. Então, assim, isso foi super legal, né? Não era uma expectativa, isso não foi planejado, né? Então, assim, numa hora que você tava cansado, né? Querendo até, tipo, vou sair do hospital e vou voltar para minha clínica e ficar tranquilo. E a gente já falava nisso. De repente, aparece essa proposta que eu falei, nossa, né? Tipo assim, uma oportunidade que eu não vou ter de novo. Uhum. Então, acho que nada me obriga a continuar. Então, assim, eu falei, mas eu acho que eu também não posso perder essa chance, né? Então, topei, comecei acho que em março, abril do ano passado como diretor do hospital lá em Pinda e traz uma visão totalmente diferente. Então, assim, é uma visão de negócio, uma dificuldade. Eu tenho uma clínica com 2 funcionários, agora estamos num hospital com 101 leitos, então, assim, um hospital relativamente grande, com muitos funcionários, equipe de enfermagem, limpeza, administrativo, médicos. Então, assim, mudou toda a nossa rotina, né? Então, a gente conversou, falei, vai ser difícil. Falei para elas, vai ter que ter paciência, porque, assim, se eu topar, a gente vai ter consequências, né, no time. Vai Eu sempre modificar. achei que ele tinha que aceitar, é uma super oportunidade. Isso nunca tinha passado na sua cabeça? A diretoria? Não. Nunca almejou? Não, isso não. É engraçado, né? E daí, assim, é um pensamento mais estratégico. A gente está passando por uma avaliação agora para acreditação, então... para vocês é tipo um ISO, né, na empresa, nossa, tristeza. Então, assim, muitos processos e daí você tem que estar presente em todos, então tem um contato enorme com a equipe, né, o pessoal da enfermagem, então, assim, todos os problemas que acontecem, eles me mandam mensagem, me ligam, então eu estou acessível 24 horas, né. Mas o Gustavo é super querido justamente por essa facilidade de lidar com a equipe. Ele responde, ele fala com educação, ele é disposto, então ele se dá realmente muito bem com todas as equipes, pessoas, né? Com a equipe de enfermagem, com os difícil. médicos, ele tem uma facilidade ali de troca, né, com as equipes do hospital. Que legal. Então mudou o planejamento do time, tipo assim, ano que vem era para ter essa aposentadoria. O 40 ano que vem, né? Que legal. Sairia, focaria na clínica e agora a gente já tem um objetivo diferente, né? Eu acho que isso me veio assim com uma marquinha que eu vou deixar, né? Então é um legado que não é pelo valor financeiro do cargo e nem pelo nome, acho que é uma gratificação pessoal de estar lá e de deixar essa marquinha lá, entendeu? Muito legal. E Dri, a gente, né, bateu um papo essa semana antes de falar do episódio e eu dividi muito com a Dri que eu queria muito que vocês estivessem aqui para falar de família, para falar de maternidade, né, para falar dessa construção que só aconteceu porque vocês fizeram em conjunto, né, a todo momento fazendo isso em parceria. E a Dri me falou uma coisa que eu gostaria muito que ela repetisse aqui hoje, que é que vocês não disputam, né, entregas e responsabilidades. Explica um pouquinho pra galera, né, esse pensamento que você dividiu comigo, dessa questão de que vocês conquistam tudo junto, não tem um trabalho que é menos importante, né, ou que o outro tá na minha frente, não tem essa competição, que eu acho que tem muita mãe que vai nos ouvir e que acho que vai ser legal pra compartilhar esse pensamento. Sim. Essa é uma coisa que eu escuto demais do Gustavo e que foi um pensamento que veio muito dele para mim, porque
eu acho que na minha história pessoal eu vim muito mais com essa construção de ser independente, de ser uma mulher independente, de correr atrás do que eu queria. Sempre fui muito incentivada nessa independência. E para ele sempre foi muito claro que a família era uma coisa só, que o que é dele é meu, do que é meu é dele, que a gente não estava ali para competir. E depois que os filhos chegaram, quando você fica muito tempo sem trabalhar, para mim, ficar muito tempo sem trabalhar, em determinado momento criou um incômodo de o que vem a seguir, né? O que eu vou fazer a seguir? E muitas vezes eu falava assim para ele, nossa, às vezes eu tô aqui lavando a roupinha do bebê e eu fico pensando, inglês fluente, formado em não sei o que, MBA, tá aí, né? E ele falava dele, você tem que entender que o que você está fazendo é o mais importante de tudo, você está presente, você tem tempo, essa competição é de você com você mesma, eu não tô competindo com você. E ele repete isso assim de maneira muito constante. E isso, hoje, eu entendo isso com muita clareza, mas foi um processo de aprendizado para mim, principalmente. Que ele não está competindo comigo em nada, não é uma coisa assim, escuta, eu sou o diretor e você atende de vez em quando. Não é isso, ele me considera super importante, ele fala isso o tempo inteiro. Ele fala o quanto que é importante eu estar disponível para as crianças, o quanto que o trabalho que eu faço é importante. Ele fala da página para todo mundo, ele tem super orgulho das coisas que eu faço. Então, de fato, não é porque ele é médico, ele é diretor do hospital, ele tem uma super visibilidade que a clínica é dele, o cargo é dele, a conquista é dele, é da família. E ele sempre deixou isso muito, muito transparente e é justamente assim que eu sinto. Eu não me sinto diminuída por eu estar na minha casa, por eu cuidar dos meus filhos, por eu trabalhar num tempo bastante reduzido enquanto ele trabalha bastante, porque nós somos um time só. Eu estou fazendo coisas bastante importantes em relação à administração da casa para ele ter a tranquilidade de sair, trabalhar, voltar e ter um lugar agradável para ele chegar também, né? E não estou falando só em relação à organização física, que também é uma coisa importante, mas ter alguém que recebe bem ele na hora que ele chega em casa, que está ali disponível para conversa, para troca, né? Porque os primeiros anos eu tenho 2 filhos com idades muito próximas, são 2 anos de diferença, exatamente 2 anos. E quando um era recém-nascido e a outra tinha 2 anos, que mal falava, que ainda usava fralda, que era super dependente, a disponibilidade minha era muito menor, inclusive a disponibilidade emocional. Eu ficava assim, nossa, muito estafada. Então, mas tudo é fase, né? As coisas vão mudando, as crianças vão desenvolvendo. Hoje a gente está numa outra fase. Passamos por essa fase mais conturbada de primeira infância das crianças, deles muito pequenininhos. E essa questão do apoio sempre esteve muitíssimo presente, né? Sim, eu acho que faz parte. Não consigo imaginar, tipo assim, ela tendo a carreira dela e eu a minha e a gente vivendo vidas separadas. Né? Então, assim, não consigo não tem nem como eu pensar de outra forma. E ela é mais exigente, então assim, ela é mais perfeccionista. E eu falei, gente, a nossa a coisa mais importante são os dois, o Pedro e a Letícia. Né? E eles estão tendo a oportunidade de ficar com a mãe, né? Então, assim, quantos amigos eu tenho e que tem uma condição social boa, né? No meio que eu vivo, e que, assim, os filhos são criados pela babá ou estão lá numa escola caríssima. E eu falo para ela, o que adianta? Você vai ficar trabalhando o dia inteiro para você pegar o seu salário todo e pagar uma escola caríssima para eles ficarem o dia todo. E não vai ter convivência com a gente. Então, eles aprendem, eles ficam com ela, eles aprendem o que é importante pra gente, sabe o jeito nosso. Então, acho que é o que precisava, né, nesse período todo. Hoje, os dois já estão maiorzinhos, ela começou com a página, torço para que a página dê muito certo, porque daí eu aposento. Então, assim, por que não, né? Então, essa é a ideia. Só vai. Só vai, começa, porque, assim, a internet é um mundo gigantesco. Exato. Você não precisa atingir todo mundo, mas, assim, 100 mil pessoas para a internet é pequeno, né? Sim. Então, eu falei, imagina, você lança um curso, resolveu a nossa vida. Exato. Então, assim, né? Eu fico em casa, tô tomando conta das crianças.
É isso. O papo tá excelente, mas nós já estamos estourando aqui. Estourando não, estourado já, né, Lucas? O Lucas já sinalizou ali. O papo foi excelente, né? Passou muito rápido. Muito rápido. Eu nem percebi, eu só vi o Lucas levantando o braço ali. Vai acabar a bateria, acabou a internet, né? Já tá assim. Mas eu queria agradecer ao Dr. Gustavo, a Adriele, né? Pela oportunidade de contar um pouquinho da história deles pra gente, né? Amigos da Giovana, que ela já tinha comentado comigo da história um pouquinho, e eu fiquei muito feliz de saber um pouquinho mais hoje. Não, super obrigada. É um prazer ver onde vocês estão chegando e acompanhar tão de pertinho. Vamos só passar o nosso @, novamente. Como as pessoas te encontram no Instagram? @maternidade em palavras. Doctor. E o meu é @dr Luiz Gustavo Miranda. É isso aí, eu estou como Giovana Mentoria. Eu sou Adelson.duque e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, valeu. Obrigado. Sempre agradecendo na técnica o Lucas, né? E a Nathalie, nossa diretora aí, que tá Audiovisual. veio no look hoje.